coisas não vão acontecer em poucos dias, ou poucos meses, ou poucos anos. Provavelmente não vão acontecer no horizonte das nossas vidas biológicas. É como a construção da muralha da China. As pessoas que então, a obra completa nós não vamos ver. A atitude, então, ética, de engajamento numa construção como essa, tem que ser completamente desprendida da ideia de resultados para nós, para a nossa vida pessoal, para os nossos filhos e netos. Para esses, provavelmente, nós não vamos ver, mas isso não deve diminuir o nosso empenho em fazê-lo, porque é do bem comum e é do bem do Brasil. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Bolívar Lamounier. Eu peço aos presentes licença para estender o evento em 15 minutos para dar tempo de fazer um debate, porque realmente recebemos inúmeras perguntas. A primeira pergunta é dirigida ao senhor Charles Murray. As chamadas minorias, negros, indígenas, eles são efetivamente livres? E num regime democrático, a maioria tem poder ilimitado? Em relação à primeira parte da pergunta, se as minorias realmente são livres, sim. Eu acho que nos Estados Unidos, e eu só posso falar pelos Estados Unidos, se há uma coisa que é estabelecida sem sombra de dúvida, é que as liberdades que foram negadas há muitos anos já não são mais negligenciadas. Eu acho que o texto por trás dessa pergunta é: será que o racismo ou os outros tipos de desvantagem significam que não podemos considerá-los como sendo verdadeiramente livres? E eu simplesmente diria que temos que tomar muito cuidado antes de fazer esse tipo de pressuposto. Isso faz parte do que eu tentei dizer durante a minha palestra. Nós temos essa tendência de dizer, tudo bem, certas coisas são boas para mim, mas aquelas outras pessoas são diferentes e precisam da nossa ajuda e da nossa proteção. Espera aí. Eu acho que muitos dizem, deixe-me viver a minha vida e eu vou cuidar de mim, muito obrigado. Isso se aplica a vários lugares. Eu acho que o segundo aspecto da pergunta foi se a maioria tem poder ilimitado. A maioria não. A cultura da liberdade não é a cultura da democracia popular. A cultura da liberdade está enraizada no conceito de governo limitado, que diz que não faz diferença quantas pessoas votam por certas coisas. O governo não pode fazer. Os Estados Unidos tinha... Bom, nós não saímos muito bem nessa ideia antes, mas hoje em dia, ou nas últimas décadas, não temos nos saindo tão bem assim nesse sentido. Próxima pergunta é dirigida ao senhor Bolívar Lamounier. O senhor comentou sobre a economia patrimonialista, da qual decorre o nepotismo, a concessão de privilégios. No Brasil, é possível combater isso aí? E, se com o aumento do Estado, dos tentáculos do governo, não vai aumentar as oportunidades para que esse patrimonialismo, essa busca por corrupção, por desvios, também não aumente? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Eu acho que na medida em que aumenta a máquina do governo, as compras do governo, imagina que o governo compra de serviços e bens no seu funcionamento diário. Na medida em que tudo isso aumenta, aumentam as oportunidades de corrupção. Então, se não temos a vigilância efetiva de instituições prestigiadas, prestigiosas e atentas, é claro que a tendência será piorar esse tipo de resquício patrimonialista. Nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Congresso, de tempos em tempos nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, temos tido a Polícia Federal agindo em
em vários casos de envolvimento de empresas ou outras organizações privadas com poder público, é possível que esteja melhorando. Eu dou o benefício da dúvida. É possível que esteja melhorando. Mas convém esperar um pouco para que nós possamos tirar uma média, né, do que foi fogo de artifício e o que foi realmente investigação e desejo de coibir essas práticas. Muito obrigado. Ao senhor... Próxima pergunta dirigida ao senhor Charles Murray. Os fundamentos morais do capitalismo possuem alguns dilemas paradoxais, como o consumo excessivo e o utilitarismo que existe. Essas forças devem ser balanceadas ou não? Eu não acho que o consumo excessivo faça parte dos princípios do capitalismo. Eu acho que a natureza humana, às vezes, é a culpada desse consumismo exacerbado, mas não há nada que diga que você tem que se comportar dessa forma. E nenhum dos princípios do capitalismo, eu acho que a grande coisa em relação ao verdadeiro capitalismo, aos verdadeiros livres mercados, é que eles dependem de um acordo voluntário entre um vendedor e um comprador. E nenhum deles vai fazer juízo moral sobre o outro, desde que essa transação seja realizada de forma honesta. Então, eu não aceito essa premissa por trás da pergunta. O problema não reside nos princípios do capitalismo. Eu acho que, com mais frequência, reside na imposição dos valores de algumas pessoas que têm o poder a obrigar outras a adotar a sua forma de ver as coisas. Obrigado. Eu acho que é isso aí.